Você não sabe o que fez, Amantu. O que eu vi. O que Morozond quis dizer com isso? O que Amantu fez e o que a versão maligna de Nosdormu viu antes de morrer. É isso que veremos hoje? Lembrando que essa é a parte 3 do segundo Mega Teorizando. Então, se você está assistindo antes, significa que você é um dos nossos membros lendários. Experimente se tornar membro do canal e ter acesso antecipado aos vídeos e muitos outros benefícios, além de nos ajudar demais a continuar. Mas, se hoje é sexta-feira, a parte 2 alcançou a meta de 60 likes, então, brigadão, lendários, por tudo isso. Já sapecou o like para garantir a quarta e última parte na sexta-feira. Lembrando que a meta para cada vídeo é de 60 likes, então sapeca o like. Não! Ah, vem, vá! Não, eu não vou, não! Ora, vamos logo! E não se esqueça de seguir as nossas redes sociais, os links estão nos comentários. Agora chega de papo, e simbora pro vídeo, bora fazer a vinheta. Na parte 1 falamos sobre uma árvore do mundo chamada Elunahir, dada por Eluna e plantada por Eonar, no que conhecemos hoje como Cratera Ungoro. Quando Amantu viu, ele arrancou a árvore e disse que aquilo era caos. Graças às lágrimas de Eonar, as raízes da árvore sobreviveram até hoje, escondidas de Amantu, mas há algo que nem Eonar e nem Amantu sabem, há algo que aconteceu no momento em que Amantu arrancou a árvore. Vamos lá? Primeiro devemos lembrar que Sharaj foi arrancado de Azeroth. Claro, Sharaj não é uma árvore, mas é um exemplo para você entender o que aconteceu. Todos nós sabemos do resultado disso. Sharaj não morreu, mas foi transformado. Encontramos o coração dele em Pandaria, coração esse que nas mãos de Garrosh causou males indizíveis, mas o pior foi os 7 chás, resultantes da destruição do corpo de Sharaj. Em grande parte, Mist of Pandaria é resultado do ato de Amantu. Quando esse destruiu Sharaj, do mesmo modo, quando Amantu, cheio de ódio ao ver a árvore Elunahir, arrancou ela, as consequências foram muito maiores do que o buraco que conhecemos hoje como Cratera Ungoro. A resposta está num texto da Raia de Pesadelo Esmeralda que diz: abrigado no interior de uma agora decrépita árvore do mundo, Yugnoth é uma manifestação dos horrores que residem no coração do pesadelo. Trata-se de uma massa de corrupção, um erro da criação. Seus tentáculos penetram no solo, emergindo em incontáveis membros e tentáculos recobertos de olhos. Sim, lendários. Quando Amantu arrancou com ódio Elunahir, ele não apenas arrancou a árvore do mundo plantada em Azeroth por Eonar, mas também feriu sua contraparte no Sonho Esmeralda. Sim, a árvore do mundo, que até Legion não sabíamos qual era, é uma contraparte de Elunahir. É como se no dia em que Eonar plantou Elunahir na Cratera Ungoro, Eluna tivesse plantado também uma Elunahir no Sonho Esmeralda. Elas estão interligadas, conectadas. O que aconteceu foi que quando Amantu arrancou a árvore da Cratera Ungoro, a do Sonho Esmeralda foi ferida. Outra semente de corrupção plantada com a morte. Que horror é esse? Um tumor do pesadelo infectando uma árvore do mundo bem aqui no espelho do Jardim dos Titãs? Se a semente brotar, as raízes da infestação se alongarão até o coração de Azeroth. O pesadelo devoraria nosso mundo, destruindo a tudo e a todos. Isso não pode acontecer. Foi corrompida, resultando num ferimento que mais tarde cresceria e conheceríamos como Yugnoth. Sim, Yugnoth foi criado por Amantu quando ele arrancou Elunahir com ódio. Você não sabe o que fez, Amantu. O que eu vi. Ver o pesadelo de Yogg-Saron em todo o seu esplendor me deixa cheia de inveja. E também sinto um pouco de orgulho. Mas, depois da Era Lich King, Yogg-Saron foi morto e certamente Enzoth entrou em ação.
trazendo Yugnoth e Chavios para servir a ele, e assim resultaram nos eventos de Legion, onde Yugnoth cresceu e, usando a árvore e suas raízes, espalhou a corrupção do Pesadelo Esmeralda em portais, árvores e criaturas, e Chavios cuidou de corromper ainda mais, desde cenários até Ysera. Chavios usa bem o poder do novo mestre dele. Deturpar a mente de um semideus não é um feito qualquer. Até as outras criaturas do Sonho Esmeralda e buscou destruir a parede entre o Sonho Esmeralda e a realidade de Azeroth para se tornarem uma só. Em Legion enfrentamos as forças de Chavios. A batalha terminou num dos lugares mais fundos do Sonho Esmeralda, conhecido apenas como a Fissura de Ain. A Fissura de Ain é uma fenda vasta e profunda em um pequeno canto localizado nas profundezas do Sonho Esmeralda, de onde os druidas acreditam que o próprio sonho se originou. Chavios aguarda adiante na Fissura de Aun, o verdadeiro coração do pesadelo. Eu gostaria de lutar ao seu lado, heróis, mas lá eu não posso pisar. Meu vínculo com o Sonho Esmeralda me dá grande poder, mas também me deixa vulnerável à escuridão da fenda. Eu olhei dentro dela e sei que isso é verdade. Se eu pisasse lá dentro, eu estaria perdido, assim como Cenários estava. Vá, destrua o Senhor do Pesadelo. Só assim o sonho pode ser restaurado e Azeroth ser salva. É dito que Malfurion sentiu que, embora Chavios fosse forte, ele era apenas o servo de algo ainda mais poderoso. Malfurion não sabia, mas seu mestre era Inzod. O que é muito interessante é que quando estamos na Fissura de Ain e olhamos para cima, não vemos o céu, mas sim raízes entrelaçadas. Elas me fizeram lembrar de Elunahir, que hoje tem suas raízes no fundo da terra. Seriam essas raízes corrompidas as raízes de Elunahir no Sonho Esmeralda? No Pesadelo Esmeralda vemos que as raízes da árvore pulsam, algo como um sangue vermelho brilhante, e nos perguntamos para onde vai. Ao longo de nossa jornada pelo Pesadelo Esmeralda, vemos que as raízes se espalham por todo o Sonho Esmeralda e também pela realidade de Azeroth. Fica claro, então, que o Yugnoth e a árvore corrompida estão convertendo as energias do Sonho Esmeralda em Pesadelo Esmeralda, e assim espalhando essas energias em locais, criaturas e reinos, além, é claro, de alimentar Inzod, que naquele momento estava preso e precisava de forças para se manter vivo e se libertar. Além de Chavios, é claro, que ficava mais forte a cada instante. No final, vimos a derrota de Chavios no Pesadelo Esmeralda, mas não se sabe se Chavios está morto ou não. Somente sabemos que após sua morte, o corpo de Chavios se transforma novamente em um elfo noturno e desaparece depois de descobrirmos que existe um pós-vida para cada criatura, e depois de vermos o próprio Yugnoth em Ny'alotha. Vocês jamais se livrarão de mim. Fica claro que Chavios morreu fisicamente, mas certamente sua alma foi para algum lugar. Shadowlands, talvez? Ou quem sabe para o Void? É difícil responder. Na época foi perguntado ao historiador supervisor da equipe de desenvolvimento criativo da Blizzard, Sean Copeland, se Chavios estava definitivamente morto. A resposta dele no Twitter foi: ainda não há uma decisão oficial, mas ele está definitivamente, abre aspas, mais morto, fecha aspas, do que da última vez que o matamos. Então sim, no futuro, certamente veremos ele de novo. Quem sabe em Midnight? O fato é que, ainda que sem querer, Aman'Tu criou Yugnoth. Aman'Tu gerou o Pesadelo Esmeralda por consequência e, provavelmente, ainda teremos que enfrentar os restos dele na Fissura de Ain. No futuro, na próxima parte do segundo Mega Teorizando, não é nada demais controlar a mente dos fracos, pois obedeço a poderes intocados pelo tempo, inalterados pelo destino. Nenhuma força neste mundo, nem além dele, é capaz de fazer com que nos curvemos. Nem mesmo a poderosa Legião. até a próxima.